Bom, eu sou Walter Arcella, eu sou extensionista da Galeria Lavandeira, sou aluno de jornalismo e agora eu vou passar para o Lucas. Oi, Ricardo, prazer. Eu sou Lucas Alves, eu sou estagiário da Galeria Lavandeira, aluno do curso de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. E a gente está, né, fazendo essas entrevistas como uma continuação do funcionamento da Galeria Lavandeira, que é uma galeria universitária do Departamento de Artes Visuais, agora nessa condição remota, né, se reinventando no meio virtual, agora como um espaço virtual e não mais um espaço físico expositivo. E seria legal, primeiro, também agradecer, muito, muito importante a sua presença aqui. Nós estamos muito felizes que você aceitou. E eu gostaria de começar, você contando para a gente um pouco sobre como se iniciou a sua trajetória profissional. Bom, queria primeiro agradecer o convite de vocês, né, da Galeria Lavanderia, da Carmen, né, de você, Walter e Lucas, né, por essa oportunidade de uma entrevista aqui com vocês e que isso depois seja divulgado aí, né? Eu acho muito importante, bacana. Eu tenho um apreço muito grande pelo Ceará, por Fortaleza especialmente, né, que é uma cidade que me abrigou aí em 2005, 2006, 2007, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor do Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, que é Arte e Cultura, né? Como diretor desse museu. E foi uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida profissional, né? Então, assim, é uma passagem que foi muito marcante para mim, né? E eu acredito que também me ajudou muito na minha formação, né, de gestor cultural, de curador, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, então, que você está me fazendo é da minha trajetória. Então, já comecei a falar justamente, né, contando essa fase de Fortaleza, né? Eu comecei, assim, eu já tenho quase 35 anos de museus, né, assim, de trabalhar em instituições museológicas, né? Eu fiz a FAAP, né, a Faculdade de Artes Visuais da FAAP, e tive a sorte, na verdade, eu acho que muito isso é de destino também, né, de que quando eu fui fazer o estágio pedagógico, né, eu cheguei na instituição que oferecia os estágios para a gente, a Fundap, aqui em São Paulo, e a pessoa que me recepcionou disse assim: nossa, tem uma vaga aqui, mas eu não sei muito bem o que é, né, para um museu, MAC USP, né? Eu não sabia nem o que significava aquela sigla, mas era Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. E eu falei, é essa mesmo que eu quero, né? Por quê? Eu não tinha interesse ali naquele momento, né, de me tornar um artista e nem de me tornar um professor de artes, de educação artística, né? Não me via nessa posição também. Eu já percebia também durante o curso da FAAP, né, que eu não ficava em nenhum grupo, nem em outro, né? Nós tínhamos dois grupos muito evidentes dentro de um curso de artes visuais, né, de licenciatura em educação artística, né, que era essa, né, característica do meu curso. Nós tínhamos ali aquelas pessoas que iam se encaminhar para a educação artística, né, estava visível isso para mim ali, e tinham aquelas pessoas que eram artistas já. Não é assim, né? Eu estudei junto com o Edgar de Souza, com a Dora Longo Bahia, né? Com Caetano de Almeida, vários nomes assim, né? Que hoje estão aí, né? Com artistas, né, de grande relevância aí hoje. Então eu estava no meio, já meio ali como um mediador. Olha só, né? Eu circulava nos dois grupos, né? Ficava tanto num quanto o outro, numa boa, tranquilamente. E fui fazer esse estágio, então, no MAC USP, e aí acho que aí eu me encontrei, de fato, né? Assim, né? E acho que é muito ao acaso, é muito destino isso, assim, eu acho muito bacana e impressionante isso também na minha vida, né? Fiz o estágio no acervo do museu, comecei fazendo 6 meses de estágio na coleção do museu, no acervo, né? Trabalhando com acervo, fazendo pastas para os 500 desenhos do Di Cavalcanti, pastas de acondicionamento para desenhos do Di Cavalcanti. A coleção do museu são de 500 desenhos, olha que maravilha. Então, fiquei 6 meses fazendo só esta tarefa.
todos os dias, à tarde, 4 horas por dia, ficava sentadinho numa mesa ali, vendo desenho por desenho. Então, maravilhoso. E eu sou muito curioso, acabei também querendo estagiar em outras áreas do museu, né? Eu queria conhecer mais o museu. Então, eu fui fazer produção de uma exposição. Depois da produção dessa exposição, eu fui trabalhar no educativo, como estagiário. E daí, eu acabei sendo contratado, né, num processo seletivo para trabalhar como educador no Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, isso em 1988. E ali dentro também, peguei 2 anos nessa função e eu também fui procurando mais, assim, não queria ficar também só como educador ali, né, queria fazer mais. E aí acabei criando, junto com a Ana May Barbosa, a diretora do museu à época, ela acabou aceitando minha proposta, né, aceitou minha proposta de criar um departamento de produção de exposições, de montagem de exposições. Aí eu comecei então a fazer produção, museografia, né, e que não existia esse departamento, não existia esse setor dentro do museu, né. Dali eu fui trabalhar no Museu de Arte Moderna de São Paulo, aonde eu pude exercer tudo isso que eu aprendi ali no MAC, né? Trabalhei como, né? Assim, a minha função era polivalente, né? Eu tinha que fazer tudo, na verdade. O museu era pequenininho, tinha uma secretária, uma máquina de escrever, uma colega minha como, sei lá, como curadora executiva, né? E a diretora do museu, né? E eu ali fazendo tudo. Então, fazia a montagem, a produção das exposições, a montagem delas, depois a disseminação da exposição, receber as escolas, porque eu não tinha serviço educativo, e depois a desmontagem e a devolução das obras e recomeçava tudo de novo, e tinha que fazer tudo isso, divulgar, receber as escolas, iniciar um setor educativo ali no museu também, que não existia. Então, assim, durante alguns anos eu fiquei exercendo essa função polivalente no São Paulo, até que o Tadeu Chiarelli começou, que era o curador-chefe do museu, o diretor, né, do museu, começou a me encaminhar para uma assistência dele, assim, né, como curador assistente, né. E até que o Ivo Mesquita assumiu e me colocou como curador mesmo, e ele como diretor artístico, né, diretor técnico da instituição, né. Então, essa foi minha formação e é assim que eu cheguei na curadoria, né? Trabalhando em museus, né? Passando por todas as áreas dessa instituição, né? Pela educação, lidar com o público, né? A montagem, né? Ou seja, você levar a obra para o espaço, né? E levar essa obra para o público, tanto, né? Até chegar na curadoria, né? Que é a elaboração das exposições, né? Que já é uma outra fase, né? De uma exposição no museu, né? De uma atividade no museu, né? E é isso. Então, a minha formação foi essa. Dali, do MAN São Paulo, eu fui fazer o mestrado em História da Arte, né, justamente na área de museografia, arquitetura de museus, né, a história da arquitetura de museus. Né. Foi essa minha dissertação, né, meu trabalho. E daí eu fui trabalhar, eu fui convidado, não convidado, na verdade, passei por um processo seletivo muito curioso, que o Augusto César, né, que era o presidente do Dragão do Mar à época, que teve a iluminação, né, de, na verdade, fazer uma convocação para que pessoas profissionais da área de museus, curadores, diretores de museus, né, participassem desse edital para a contratação, então, do diretor do MAC Dragão do Mar, né? E eu fui selecionado aí, obviamente, né? Passei 2 anos no MAC Dragão. Quando eu cheguei, eu vim com essa função justamente, né, de organizar esse museu, né? Assim, até então, assim, o museu funcionava sem muita definição das suas funções, dos seus profissionais, assim, né? Então, a primeira coisa que eu fiz ali quando eu cheguei foi reorganizar a equipe, né? Eu tinha uma equipe ali que, assim, tinha a secretária tinha vontade de trabalhar com ação, né, arte e educação no museu. A pessoa que trabalhava na biblioteca, que é o Bituca Sundé, queria ser curador da coleção, né? O Michel Platini, que já foi, né, que trabalhou comigo nessa época do museu, ele foi meu braço direito e esquerdo até. Ele estava fazendo história, fazia história e queria entrar na museologia, né? E aí foi isso. Aí ele foi trabalhar como meu assistente, né? Depois ele chegou a ter, né, foi de ser diretor do Museu de Imagem e Som daí de Fortaleza, hoje dá aula numa universidade no Sergipe, né, na Universidade Federal do Sergipe.
a Aline se tornou artista, né? Também especializada em arte e educação, né? O Bituca Sundé já foi diretor aí do museu, né? Então foi isso que eu fiz ali, né? Uma organização da equipe de maneira que cada um desempenhasse as suas funções, né? E eu pudesse exercer de fato a minha função ali de curador, né? De diretor, né? E dali fui para a FUNAT como diretor artístico do Centro de Artes Visuais, também foi uma outra escola, que a gente vai falar um pouquinho sobre editais aqui. Né? Assim, o que eu fiz na FUNAT foi entender aquela instituição, né? Aquele departamento, não como uma produtora de exposições, de livros, mas sim uma fomentadora. Né? E aí mudamos, e aí eu priorizei muito os editais da FUNAT, que eu acho que é isso, uma instituição que é fomentadora, ela tem que ter editais eficientes que de fato atendam às necessidades dos artistas, dos produtores de cultura, né? Sei lá, dos historiadores, dos críticos, dos pesquisadores aí. Então a gente criou uma série de editais ali e foi assim. Então foi uma experiência também muito gratificante lidar com essa instituição nacional, né? De lá trabalhei no Centro Cultural São Paulo como diretor geral, né? É uma experiência também, foi uma experiência incrível, porque essa instituição, ela talvez seja uma das a mais querida de São Paulo, né? Esse espaço, né? Ele é o mais democrático, né? Atende todas as linguagens, né? Assim, ele é multidisciplinar, assim, é um espaço realmente incrível, né? De encontro, né? E de multidisciplinaridade, eu acho, assim, nas linguagens ali, né? Das expressões artísticas, né? Então foi muito bacana, foi muito gratificante também essa passagem por ali, né? E é isso, né? E hoje eu estou em uma tripla função, né? Hoje eu sou curador do Museu Bispo do Rosário, onde eu sou responsável pela coleção do museu, pela obra do Bispo do Rosário, né? Também sou curador da Fundação Marcos Amaro, da Fama Museu, né? Da Fábrica de Arte Marcos Amaro em Itu, né? Fábrica de Arte Marcos Amaro Museu e Campo, na verdade, né? Nós temos um outro braço também do Fama, Museu no Campo. E também sou diretor artístico da Galeria Koganamaro, aqui em São Paulo, né? E agora ela também tem um braço em Zurique, né? Então, tem essas múltiplas funções hoje aí, né? Além de fazer parte de conselhos de algumas instituições, e esses conselhos acabam me exigindo também uma atuação como curador, como estou agora, por exemplo, no Instituto de Arte Contemporânea, onde tem uma exposição organizada por mim, para Maria Alicia Bortalo, que é a museóloga do Instituto de Arte Contemporânea, e a exposição inaugural desse novo prédio, né? Então a gente faz a curadoria ali, Luzes da Memória. Então essa é minha trajetória, né? Longa, já de 35 anos aí. Bem dinâmica, bem viva. Exato, né? E como atual curador do Museu Bispo do Rosário, qual o cuidado que você considera que deve se ter na musealização da obra do Bispo, muito ligada à artesania, em certo sentido à ativação, e como tem sido desenvolvido esse trabalho para que ele não perca exatamente essa vida, né? Que ele continue cheio de vida, né? Que a obra de fato possui. Olha, esse meu trabalho com o Museu Bispo do Rosário também é uma situação bastante curiosa, tá? Inusitada, né? Eu conheci a obra do Bispo do Rosário quando eu trabalhava no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, em 1990. Eu tive a sorte, melhor, nesse caso, né? A sorte, né, de estar aquela hora no MAC USP como montador de exposições. Olha só, né? Eu estava trabalhando junto ao museógrafo da exposição, que era o Gerardo Vilaseca, lá do Rio de Janeiro, né? E eu era o responsável, portanto, ali naquele momento, pela abertura das caixas das obras do Bispo do Rosário, dos trabalhos do Bispo do Rosário. Então, passei assim uma semana abrindo aquelas caixas, tirando aqueles trabalhos um a um, né, para levar para as paredes, né, do museu, né? Então, foi uma experiência assim também incrível, marcante, portanto, né? Depois eu fui reencontrar o Bispo na obra do Leonilson, né?
que eu sou também, fui durante muitos anos aí coordenador, curador do projeto Leonilson, né? Ainda estou muito ligado à família, sim, a Anicinha, que é a presidente, né? Ainda tem um trabalho de muito afeto, muito afetivo, na verdade, com essa instituição, né? E aí eu fui me deparar com a obra do bispo novamente ali, né? Se manifestando na obra do Leonilson, né? Até que em 2014, quando eu decidi sair do Centro Cultural São Paulo, no mesmo dia, coincidentemente, a pessoal a diretora-geral do Museu Bispo do Rosário e os meus colegas ali à época, né, vieram para São Paulo e marcaram uma reunião comigo no final do dia, no mesmo dia que eu pedi demissão no Centro de São Paulo, no final do dia, uma reunião com eles, aonde eu não sabia qual era o objetivo da reunião, só fui avisado na hora, né, aconteceu, quando eles me disseram assim, olha, nós temos um museu no Rio de Janeiro, né, do Bispo do Rosário, nós não sabemos fazer esse museu, né? A Raquel é médica, né? Ela não tinha experiência, né, ali com museus, né? Ela tinha assumido a direção geral do museu em 2013, então ela não tinha ainda as ferramentas, os instrumentos, né, para poder pensar aquela instituição, né? Não tem ninguém no Rio de Janeiro que vislumbra que poderia nos ajudar a fazer esse museu, e a gente só vê uma pessoa, que é você. Então, assim, eu já era conhecido ali até então por, né, quando foi receber o convite para o Centro Cultural São Paulo, o secretário de Cultura à época, o Carlos Augusto Calil, meu Deus, deu branco agora, olha só. Ele me chama por telefone e fala, olha, acompanhe seu trabalho no Ceará, e eu tenho um convite a lhe fazer, e é só para você, porque eu tenho acompanhado né, a sua trajetória profissional, e você tem se tornado um especialista em administrar a precariedade, né? Então, foi assim que eu fui convidado para ser o diretor-geral do Centro Cultural São Paulo. E foi as mesmas condições também do convite para o Museu Bispo do Rosário, né? Então, essa tem se tornado a minha especialidade, né? De começar as instituições, né? Enquanto elas estão ali ainda numa situação bastante precária, né, como instituição, né? Não só material, mas profissional, né? Então eu acabo colaborando, aceitando o desafio, na verdade, né? Então foi assim que eu aceitei o convite para ir para o Museu Bispo do Rosário. De fato, assim, né, o museu foi fundado, né, foi criado em 1992. Mas nunca foi criado, na verdade, critérios museológicos, né, de conservação para essa obra do Bispo do Rosário, que é uma obra extremamente frágil, e eu diria ainda hoje, depois dessa experiência de 5 anos aí junto à instituição, né, observando o cuidado dessa obra, né, de que ela é uma obra efêmera, né? Ela está fadada ao desaparecimento, não tem como, pela natureza dos materiais que o Bispo Rosário usou para conceber essa obra, né? Então ele vai usar vários materiais, assim, plásticos, assim, e plásticos que hoje nós temos, assim, né, de 20, 30 anos, né? 40 anos, né, assim, esses materiais que o bispo usou na obra dele, né, e até mais, né, o bispo começa a criar, a gente tem o primeiro registro assim de fotográfico da obra dele, né, ele já portando um manto, já com um barco na frente dele, em 1943, né? Então veja bem a idade dessa obra, né? E assim, a complexidade dela também, porque ele usou materiais do dia a dia, do cotidiano dele, na verdade, né? Sei lá, os plásticos, né, assim, né, que hoje se conhece muito pouco deles, né? Ou, na verdade, assim, né, plásticos muito rudimentares até. Eu acho que hoje os plásticos são muito mais resistentes que aqueles plásticos daquela época. Então, o que acontece hoje? Eles ressecam, né? E só de você tocar em alguns trabalhos do bispo, esse plástico se esfarela, pra você ter ideia, né? Assim, ele se desfaz, o papel também, né? Porque, assim, porque obviamente, que aquela época, né, os trabalhos tinham muito menos química, talvez, né? Os papéis, né? Os tecidos, né? Que dão menos resistência para eles ao tempo, né? A permanência até, né? Então, a gente lida muito com isso hoje, né?
vou chamar até desmaterialização da obra, né? Assim, tem papéis na obra do bispo e plásticos, até mesmo couro, assim, que hoje estão se desfazendo mesmo, naturalmente, né? Pelo envelhecimento deles, né? E pelas condições também que foram armazenadas até então, né? O bispo, de certo modo, quando a gente vê imagens da cela dele, né, em vídeos ou em fotografia, ele era muito organizado, assim, ele tinha toda uma dimensão da obra, assim, um conhecimento, né, uma noção da obra dele, né? Então você vê ela muito organizada, protegida, né? Ele tinha capas para as vitrines, para você ter uma ideia, assim, né? Protegendo aqueles trabalhos da poeira do tempo, na verdade, da luz, né? Isso foi retirado nesse processo todo de manuseio da obra, né? De trazê-la da cela dele para o museu em 1989, né? Quando o bispo falece, né? O Frederico Moraes, que estava ali à frente de um grupo de artistas e historiadores de arte, críticos, né? Ele, né, estava próximo do bispo. Então, quando o bispo morre, ele, junto com a diretora, na época da colônia, que veio a ser diretora do museu, né? Eles levaram essa obra para o que seria o museu hoje, né? Assim, para a sede do museu, né? Tiraram da cela e levaram para lá. Porque a obra, obviamente, na cela estava correndo riscos com a morte do bispo, né? De uma desintegração também mesmo, né? Pelos funcionários da colônia, pelos pacientes também que estavam ali, né? Então eles retiraram rapidamente para salvaguardá-la e levaram ela para o museu. Mas nesse processo todo ela foi sendo transformada também, né? Ela foi sendo, de alguma maneira, sei lá, adaptada para ser mostrada, na verdade, né? Bem isso, né? Então, nessas alterações, obviamente que a obra passou por um processo aí de envelhecimento muito rápido, eu diria, né? Não foram tomados, né, assim, nas gestões passadas, cuidados com a conservação, né, cuidados com a exposição do trabalho, né? Tudo isso a gente criou agora lá no Museu Bispo Rosário, né, a partir dessa gestão da Raquel, né? Fernandes, que é a diretora-geral, né, que nos permitiu isso, né, de criar critérios aí hoje para exposição, para empréstimo das obras, né, para a circulação dela, até mesmo assim, né, conservação. A gente fez um processo agora recente de desinfestação da obra, né, com o apoio da Galeria Almeida Indeio aqui em São Paulo, né, que nos apoiou nessa iniciativa importantíssima, que era para interromper, né, o processo de degradação dela provocado por insetos, né, por cupins, por N, né, fungos aí que a obra carregava, né? Então hoje a obra está desinfestada, né, e com a ajuda da Fundação Marcos Amaro também, né, do Fama Museu, né, que foi uma troca até que a gente fez à época, né? Eu colaboraria com eles aqui em São Paulo e eles colaborariam comigo lá no Rio de Janeiro, né, o Marcos Amaro, né, que é o presidente da Fundação e do Fama Museu. E aí a gente conseguiu renovar as salas de exposições, conseguimos renovar a reserva técnica, deixar a reserva técnica em condições ideais de conservação, que não tinha antes também. A gente não conseguia ver a obra do bispo, para vocês terem uma ideia. A gente chegava na reserva técnica, pisava na obra, que estava toda coberta, mal coberta, empoeirada. Era um caos, assim, né? A gente não tinha noção da dimensão da obra do bispo na reserva técnica como ele estava até então, né? E hoje você visita a reserva e é como se visitasse a cela do bispo. Está tudo exposto, assim, na verdade, está tudo visível, né? Com isso a gente consegue, então, acompanhar, né, o processo de conservação dessa obra, né? Melhor, né? Assim, né? De sermos mais cuidadosos, portanto, porque a gente está vendo a obra ali, né? Então a gente está nessa condição hoje, ainda a condição ideal, assim, eu acho que de uma reserva técnica, de um museu, mas a gente está chegando nela. Então, é uma obra que requer muito cuidado pela fragilidade dela, né? Assim, muito cuidado para conservá-la, né? Muito cuidado para preservá-la, né? Assim, justamente assim, um cuidado muito grande que ter também na exposição dela também, né? Então, tem várias recomendações, critérios que a gente adotou aí para que a gente possa garantir uma sobrevida para essa obra, né? Que ela sobreviva por muitas e muitas décadas, né? Então esse é o nosso objetivo, né? Que a gente consiga. Nesse momento agora a gente está terminando a catalogação da obra. Também não tinha uma catalogação, né? Se tinha uma listagem feita pelo INEPAC, mas que não se configurava com uma catalogação. Hoje a gente está terminando ela, que também foi apoio da Galeria Almeida Indeio, né? A gente conseguiu fazer essa catalogação, visando agora a publicação de um catálogo online e depois a publicação do catálogo Raisonné impresso também, né? Então esse vai ser o documento mais importante da obra,
porque é onde ela vai permanecer de fato, né? Um registro dela, né? Dessa existência. O que mais? A Eu falo atividade... demais, né? Não, tá ótimo. Mas a atividade curatorial é um fazer que congrega aspectos de ordem muito pragmática, como organização, administração, e também aspectos mais ligados ao sensível, ao criativo, até ao fazer artístico, se a gente pensar nas curadorias feitas por artistas. Qual desses aspectos você acha mais desafiador e, de certa forma, qual te atrai mais? Olha, vamos pensar assim, qual é a função curatorial, né? O que é ser um curador, na verdade? Acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque eu acredito hoje que tem uma distorção, né, no uso desse termo, né, que caracteriza uma profissão, curador, né? Hoje, assim, que eu vejo que as pessoas entendem que a curadoria pode começar através de um curso de graduação, né? Um curso de especialização, assim, né? Que você vai para uma universidade, para sei lá, para uma escola, e você faz um curso e ao receber esse diploma você sai dali curador. Não acho. Eu sou de um tempo onde nem existia a palavra curador, né? Assim, né? Assim, eu sou de uma formação, né, que vem de pessoas que hoje seriam caracterizadas como curadores, mas que à época não existia essa palavra. Não é? São os diretores de museus, na verdade, né? As pessoas que trabalhavam em museu, que cuidavam de obras, justamente, né? Que cuidavam de acervos, né? E hoje há essa distorção, né? Assim, então, a pessoa que organiza uma exposição, ela recebe esse título, né, de curador, né? E nem gostam que use a palavra organização, porque nada mais é a função de curador de que organizar exposições, na verdade, né? E aí mistura-se muito com a ideia de um historiador de arte, né? Assim, de um crítico de arte, né? Que tem uma outra responsabilidade, né? Né? Que é organizar uma história da arte, que é organizar, né, a arte, sei lá, na contemporaneidade, assim, não sei, né, a compreensão dela, eu nem sei como definir isso, assim, né, que seria essa função hoje do curador, né? Como ele se auto-intitulam e como eles se veem, né? Eu acho que a função curador, como a palavra diz, né, a origem dela, né, é cuidar, né? É você cuidar de alguma coisa, cuidar da organização de uma exposição, cuidar de um acervo, cuidar de uma instituição como um todo, né? Então acho que é isso. O curador, para mim, no meu entendimento, é isso, curadoria, né? Então o que eu exerço hoje, de fato, eu sou um curador, acepção da palavra, né? Eu cuido da obra do bispo, eu cuido da coleção da Fundação do Fama Museu, eu estou usando Fundação Marcos Amaro, mas não, mas é Fábrica de Arte Marcos Amaro, Museu e Campo, né? Então ali eu tenho a função de cuidar dessa coleção que o Marcos Amaro formou, né? Ele como artista e ele como colecionador, né? Então tem duas coleções ali na instituição, então, eu cuido dela, então eu cuido assim do espaço, né? Nós estamos passando por um processo de reforma e restauração da antiga fábrica São Pedro, que abriga o Fama Museu, né? Nós temos um espaço no campo onde a gente está criando um museu a céu aberto, né? Com intervenções na paisagem. Então, eu sou curador desse espaço também, né? Ou seja, eu cuido dele, né? Assim, junto com o Marcos, a gente vai selecionando, escolhendo os artistas que vão intervir no campo, né? E depois a gente tem que cuidar dessa obra no campo também, né? E é o que eu faço na Fama também, é o que eu faço no Museu Bispo Rosário e, de certo modo, como diretor artístico na Galeria Koganamara, São Paulo e Zurique, também faço isso, né? Eu cuido dos artistas da galeria, né? É isso que eu faço. Então, se há um desafio nisso, nessas funções, né? Você, de certo modo, setorizou aí, né? Dentro da função de curadoria, vários aspectos dela, né? Vamos fazer assim. Eu entendo a curadoria como todo isso, na verdade, né? Assim, então, o grande desafio de um curador é ele não se tornar dono de uma obra, é ele não se tornar dono de um artista. Esse é o maior desafio, sabia? Eu não posso me sentir dono da obra do bispo, eu não posso me sentir dono da coleção da Fundação Marcos Amaro, da Fama Museu, eu não posso me sentir dono do artista Marcos Amaro e eu não posso me sentir dono dos artistas da Galeria Koganamara. É isso. Hierarquizar essas posições, né? É bem delicado isso mesmo.
É bem delicado. E é o que a gente mais vê, na verdade, muitos curadores hoje, né, se tornando dono de obras de artistas, né? Se tornando dono de artistas. Eu acho isso muito ruim. Eu queria saber em que se aproxima e no que se afasta a atuação de um curador independente e de uma curadoria institucional. De certo modo, eu até respondi já um pouco nisso, acho, nessa minha fala anterior, né? Nessa minha resposta anterior, né? Uma vez eu ouvi um curador importante, né? Naquele momento ele era um diretor de museu, que quando perguntaram para ele o que é um curador independente, aí ele falou assim: independente do quê, cara pálida? Não existe curador independente, na verdade, né? O Moacir dos Anjos tem uma fala ótima sobre isso, que é assim: não existe curador independente, existe curador desempregado. Perfeito. Eu acho que, na verdade, é isso, na verdade. Porque, assim, de novo, assim, né? A gente tem que entender a curadoria sempre ligada a um acervo, a um artista, né, o acervo desse artista, como é o caso assim, que eu desempenhei com a família do Leonilson, né? Quando eu estive à frente do projeto Leonilson, né? Eu cheguei no projeto Leonilson em 1996, para substituir a Lisete Fanhado, que tinha saído, né, da coordenação do projeto, né, curadora do projeto Leonilson, portanto, vamos pensar assim, vou dar esse título para ela também, né? Ela se titulava como coordenadora, olha só. Ela não se colocava como curadora, não. Mas a função de coordenadora ali também era de coordenadora, era de curadoria, né, de curadora também, né? Tem uma tendência hoje até de alguns curadores, assim, né, muito reconhecidos hoje, né? E eu já venho falando isso há muito tempo, na verdade, né? Que eu não sou curador, eu sou organizador de exposições, né? E a curadora quem falou isso, até ela começa também falou isso, né? E foi uma fala muito forte, na verdade, foi a Caroline, eu esqueci o sobrenome dela agora, que foi a curadora da Documenta de Castro e foi curadora da Bienal de Istambul, né? Ela veio fazer uma fala em São Paulo, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, por ocasião de uma Bienal, agora não lembro qual é a Bienal, acho que 2012, por aí, ou 2014, e ela começa a fala dela da seguinte maneira: eu não sou curadora, eu sou organizadora de exposições. Então, por aí, tá? Então, não existe, na verdade, curadorias independentes, na verdade. Você está sempre fazendo curadorias em instituições, ou em galerias, né? Ou em feiras de arte agora também, que tem espaços para curadorias, né? Para organização de exposições, né? Com sei lá, um fim curatorial, né? Assim, você organiza, você conceitua, né, uma exposição, que é essa a função, né, de organizar uma exposição, é você organizar, né, selecionar as obras ali e conceituar essa exposição que você está organizando ali também, né, para o público, né, de torná-la de maneira mais inteligível. É isso, né? Mas está sempre atrelado a uma instituição, então não existe essa de curador independente. Estou totalmente de acordo com o Moacir, para mim é a melhor definição. Não existe curador independente, existe curador desempregado. E todos esses desempregados estão desesperadamente procurando uma instituição para trabalhar, né? Porque é o lugar de formação, de fato. Porque é isso, na verdade. Assim, a minha escola foi o MAC USP, para mim ser o curador que eu sou hoje, né? Eu trabalhei no educativo, trabalhei no acervo, né? na catalogação, na organização do acervo, na higienização desse acervo. Trabalhei depois no educativo, né? Recebendo o público, né? Trabalhei na produção das exposições, na organização das exposições, montando exposições, literalmente, né? Por quê? São todas funções que você se relaciona com o público, né? Então, para você ser um curador, você tem que entender o público. Para você ser um curador, você tem que entender o artista, para entender como você vai levar a obra dele para o espaço, certo? Porque o curador, na verdade, nada mais faz do que isso. O curador é um educador que monta uma exposição que leva para o público, assim, de acordo com o desejo do artista, detalhe, né? Leva para o público isso, né? Então, você junto com o artista ali, né? Ou com a obra, né? No caso dos falecidos, você vai escolher como montador de exposição a melhor maneira de expor aquele trabalho. Olha só, de maneira a facilitar para o público. E o educador também existe, ele media a obra, o artista, com o público. O curador é isso, ele faz a mediação. Nada mais do que isso da obra. Isso que você falou, Ricardo, entra muito em contato com a sua formação em instituições culturais e é oposta à formação de uma curadoria que é somente universitária, né? Que acaba perdendo ele com o público, perdendo ele com a vida, né?
E o que a gente vê hoje, justamente em função disso, eu acho, é que são exposições, assim, muitas vezes complexas, que você entra e sai sem saber, sem entender o que foi aquilo, na verdade, qual foi a proposta curatorial ali, o que aqueles trabalhos estão sendo expostos, né, o que estão querendo dizer com aquilo também, né, com aquela exposição, na verdade, né? Qual é a relação dela com o público, né? Então é isso, porque existe uma falta de vivência mesmo, né? No espaço do museu, no espaço de uma galeria, né? Onde você lida com o público, eu acho, né? Assim, o curador, para ser curador, tem que ter essa experiência, não tem como. Eu também acho. É uma coisa que articula aí todos esses elementos. Assim, sabe? Você é um curador que se preocupa com o acervo. No Dragão do Mar, por exemplo, você trabalhou ativamente para aumentar o acervo. Quais as maiores dificuldades com relação à política de acervo? Bom, a maior dificuldade da política de um acervo é você não ter verba para formar um acervo. Né? Para formar um acervo, você precisa de dinheiro, obviamente, né? Os museus precisariam comprar as obras dos artistas, né? Porque o museu não pode viver apenas na formação do seu acervo de doações dos artistas, detalhe, né? E é o que acontece na maioria das instituições brasileiras, né? Não tem, de fato, uma política de aquisição de acervo, porque não há verba disponível para isso, né? Antigamente você tinha, né? Por exemplo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, né? Ela tinha uma política, né? Ela foi fundada em 1905, né? E ela tinha uma política de fato de formação de acervo, assim, né? Tinha o dinheiro do Estado, né? Tinha os prêmios aquisitivos, né? Então tinha uma política de fato. Mas isso com o neoliberalismo, vamos pensar assim, né? Ali dos anos 80, né? 90, tudo isso se perdeu. Por exemplo, você tem uma ideia, o MAC USP formava, assim, o MAC USP começou a sua coleção com a doação da coleção que era do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com o qual esse museu foi criado, que era uma coleção que foi doada pelo Titilo Matarazzo Sobrinho, né? Aí se funda o Museu de Arte Moderna com essa coleção, né? E essa coleção, em 1963, é doada para a USP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo deixa de existir. Volta a funcionar em 1969, sem acervo nenhum, e aí ele ganha para ele ser refundado novamente, né? Recebe-se uma doação de um colecionador, né? Tamanhi. Hoje a coleção Tamanhi no acervo do Mano, eu não lembro o primeiro nome dele. Mas é através dessa coleção que se começa o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Museu de Arte Moderna cria o panorama da arte brasileira e com os panoramas o museu foi formando uma nova coleção, né? Com os prêmios dos panoramas. O MAC USP, depois que ele é formado, então, em 1963, com esse acervo que era do MAN, que foi doado pelo Titilo Matarazzo Sobrinho, o MAN começa uma relação com a Bienal de São Paulo, né? O MAC USP, na verdade, né? Porque a Bienal de São Paulo também alimentava o acervo do MAN, né? E depois que o MAN foi fechado e esse acervo foi para a USP, essa relação com a Bienal continuou com o MAC USP. Então, as bienais tinham prêmios naquela época, então os prêmios iam para o MAC USP, né? Eram prêmios aquisitivos, né? Então essas obras iam para o MAC USP. Então o MAC tem um acervo hoje importantíssimo, principalmente por essa relação que ele tinha com a Bienal de São Paulo, né? Então é isso. Então assim, tem várias formas de você criar, mas obviamente que todas elas passam por verba, né? Vai ter verba para formar um acervo, na verdade, né? Você tem muita doação de colecionadores, como eu falei, do Titilo Matarazzo Sobrinho, do Chateaubriand, que doava, né, para o MASP, né? Sei lá, o que mais? E aí, quando eu chego no Dragão do Mar, né, no MAC, para dirigir o MAC, a instituição foi fundada em 1999 e não teve uma política de aquisições de formação de acervo desde então, até 2000, esse foi 2005, quando eu chego ali, assumo, né, março de 2005, né? A instituição, naquele momento, tinha 50 trabalhos apenas na coleção. 50. Tinha, guardado sob a guarda do MAC, Dragão do Mar, a coleção de arte do Estado, né? A Pinacoteca do Estado, né? Que tinha ali, para vocês terem uma ideia,
cerca de 900 trabalhos do Antônio Bandeira, desenhos, boa parte dessa coleção, e pinturas iniciais dele da carreira, né? Então, olha que preciosidade, né? Estava ali junto com o museu, né? Mas do acervo do MAC USP mesmo, só tinha 50 trabalhos, né? Então, assim, o MAC, naquele momento, tinha R$ 5.000 de verba por mês, tá? Olha o desafio que eu tinha, né? Para fazer a programação, né? Para fazer as exposições, para cuidar do acervo, para tudo, né? Então, assim, falou, poxa, mas eu posso, a minha saída aqui para manter esse museu ocupado, né, com exposições, é trabalhar o acervo. Então, nós começamos a trabalhar justamente o acervo do Estado, né? E depois, com o tempo, a gente foi intercalando exposições temporárias de baixíssimo custo ou de parcerias que a gente fazia com outras instituições, né? Então, essa foi a maneira encontrada ali diante de uma instituição que não tinha praticamente um acervo. E aí começamos então uma política de pedir doações para os artistas, né? Para outras instituições, né? Uma São Paulo doou, para vocês terem uma ideia, toda a coleção deles de gravuras que eles tinham do Clube da Gravura para o MAC Ceará, para Gondomar. Que mais? A família do Leonilson, né? Doou 17 trabalhos do Leonilson, né? Que compõe hoje essa coleção importantíssima, uma coleção importantíssima que a gente tem aí hoje no Ceará. E a gente ficou atento aos editais que existem, né? Que existiam na época, hoje, na verdade, agora não tem mais, que a gente está numa situação piorada agora, né? Porque não há política cultural para esse país, na verdade, nesse momento, né? Aí tinha um edital da Caixa Econômica Federal, olha só, que contemplava a formação de acervos, e nós ganhamos esse edital e conseguimos comprar mais de 100 trabalhos, né, dos artistas. Porque eu acho que é isso, a gente tem que comprar o trabalho dos artistas, a gente não pode ficar contando só apenas com a doação, né? O artista precisa sobreviver também, né? E aí compramos uma coleção significativa de Sérgio Esmeraldo, uma coleção significativa do Zé Tarcísio, né? O que nós pensamos na época? Vamos comprar inicialmente, porque já que era a primeira oportunidade que nós tínhamos de aquisição de acervo, de artistas cearenses fundamentais, né? Então nós vamos buscar aqueles, né, assim, que eram bastante representativos, né? Nacionalmente, detalhe, né? Então a gente comprou um bordado do Leonilson, olha só, hoje seria impensável comprar esse bordado do Leonilson, né? Compramos essas 43 obras do Sérgio Esmeraldo. Eu não lembro qual foi o número dos Zé Tarcísio, mas foi em torno de uns 30 trabalhos do Zé Tarcísio. Compramos Efraim de Almeida, compramos Maurício Coutinho, compramos Eduardo Frota, né? Os artistas que precisavam estar representados na coleção do MAC, justamente isso, na época, né? Naquele momento ali, né? Então foi assim que a gente iniciou. Então a minha gestão começou com 50 trabalhos na coleção e nós terminamos com 600 trabalhos, tá? 600 ainda é pequeno, acho que é um número pequeno ainda para uma coleção, um acervo de uma instituição, mas era muito significativo o que a gente fez ali, né? Assim, né? Essa construção desse acervo, né? A gente teve muito apoio do presidente à época, né? do Augusto César Faria, né? Ele foi muito receptivo, muito aberto assim a minha gestão ali, né? Me ajudou muito, portanto, me apoiou muito, né? Para a gente poder fazer tudo isso que a gente fez, né? Então, assim, e aí respondendo a sua pergunta já bem depois também, né? E já falei um pouquinho sobre isso. Na minha passagem da FUNAT, eu com essa minha experiência de curador de museu, né? Sabendo das carências das instituições, da dificuldade de formação de acervos, né? Da falta de verbas públicas para essa finalidade, para esse fim, né? Ou mesmo de verbas privadas, né? Sei lá, né? De apoiadores. Uma das prioridades que eu também dei nos editais da FUNAT à época foi criar editais que permitissem que as instituições também pudessem colecionar, adquirir acervos, né? Então, criar um edital que as instituições podiam concorrer para formar acervos, né? Então, assim,
essa minha experiência com instituições me traz essa preocupação, né? Se eu estou numa posição como essa que eu estava na Funarte, eu posso criar políticas públicas, né? Obviamente que eu vou criar políticas para aquelas maiores necessidades dos museus, né? Que é também colecionar, mas também cuidar e mostrar, né? É isso, né? Então, no Dragão do Mar também, no MAC Dragão do Mar, a gente começou a formar uma coleção e havia necessidade também de uma reserva técnica, porque também você precisa ter um lugar para guardar isso em condições ideais. E que não tinha, existia um espaço só, né? Ali no térreo, né? Com problemas de infiltração, não tinha trainéis, as obras eram empilhadas, na verdade. É um pouco como encontrei lá no Bispo do Rosário. É a mesma coisa, né? A mesma situação. Né? E que a gente também tinha lá no Centro Cultural São Paulo. Então, das grandes lutas ali do Centro Cultural São Paulo era construir uma reserva técnica para aquela instituição. Foi feito projeto e tudo, mas infelizmente mudou a governança da prefeitura, né? Mudou também as prioridades daquela instituição. Né? Mas no Dragão do Mar, no MAC Dragão do Mar, não existia uma reserva técnica de fato assim, configurada. Existia um espaço só onde eles guardavam as obras ali, né? Empilhavam as obras lá. E não tinham critérios também de conservação dessas obras da Pinacoteca do Estado que estavam ali, né? Detalhe, né? A gente só tinha 50 trabalhos, mas tinha toda a coleção da Pinacoteca do Estado, que era em torno de umas 1.500, 1.600 obras. Né? O que a gente fez, então? Não temos dinheiro, vamos buscar apoio de alguma fundação, de alguma instituição, de algum edital. E conseguimos ganhar o edital da Fundação Vitae, na época. Né? E a gente conseguiu um dinheiro suficiente para a gente qualificar aquela reserva técnica. Né? Construir trainéis, acabar com aquela umidade, desinfestar, né, que tinha problemas de cupim de concreto ali, N problemas. Né? E a gente conseguiu, naquele momento também, dar as condições ideais para uma reserva técnica, né, da instituição. Porque não basta você só adquirir, você também tem que cuidar do aquilo que você formou como acervo. Né? Você tem que criar as condições para poder receber essa obra, né, e cuidar dela, né, depois e mostrá-la. Né? A gente requalificou também, por exemplo, os espaços do museu. Né? Tinha vários problemas, né, naquela arquitetura ali, né, sem entrada de luz natural, direta, nas salas. Né? A iluminação era completamente inadequada, era uma iluminação que era usada para cenografia, né, de teatro, né, canhões de luz. Você não pode botar canhão de luz em cima de um desenho do Antônio Bandeira, né? Você vê, né, com 50, 60 anos aquele desenho frágil, né, ou sobre um desenho do Leonilson, né, qualquer, né, os desenhos do Efraim, foi a primeira exposição que eu encontrei ali, né, que estava lá, uma exposição temporária do Efraim. São cuidados que tem que ter. Aí então voltamos àquela coisa, né, o que é um curador, né? O que é um curador, de fato, né? Então vamos arrumar isso, né? Aí nós conseguimos também com o tempo renovar a iluminação do museu, para uma iluminação museológica, né? Conseguimos criar uma situação ali que a gente conseguiu impedir a entrada de luz natural, direta, né? A gente conseguiu fazer uma difusão dessa luz, que é interessante também ter essa luz natural junto com a luz artificial, né? A luz ideal, na verdade, museológica de um museu é quando você equilibra as duas luzes, a luz artificial e a luz natural, né? Então a gente foi ali equilibrando, né? Buscando os recursos para equilibrar. E é de maneira criativa, né? Por exemplo, você tem uma ideia, quando a gente foi fazer isso pela primeira vez, quando eu cheguei, tinha esses holofotes gigantescos de teatro e tinha uns plásticos pretos bloqueando essa entrada de luz natural. Horrível, né? Museograficamente feio, né? Aí tiramos isso e aí eu fiz uma provocação para o Zé Tarcísio, né? Ele era o artista invasor, nós tínhamos um projeto chamado Artista Invasor, né? E o Zé Tarcísio era esse artista naquele momento ali. E aí o Zé Tarcísio tinha uma ideia, né, de criar não funcionaria como um vitral, na verdade, né? Mas era um trabalho que ele ia colocar nessa entrada de luz natural. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, de qual lugar que eu estou falando, né? Aí ele ampliou esse trabalho dele, né? Esse desenho, vamos pensar assim, né? E aplicou numa lona translúcida. Então, quando você entrava dentro das salas do museu, você tinha o controle da luz natural, né? A luz era difundida através do trabalho do Zé Tarcísio, né?
que criava, na verdade, belíssimos, na verdade, vitrais em cima das nossas cabeças na exposição. Era belíssimo. Então, são soluções que a gente vai encontrando. Depois que terminou o trabalho, essa exposição dele, a gente permaneceu, né, com um dos trabalhos lá expostos permanente, né, e os outros a gente substituiu, né, por lonas translúcidas de fazendo escultura. Então é isso, assim, ser curador, na verdade, é uma conjuntura de coisas, de articulações, como você falou, na verdade, né, de articulações ali, né, que você faz, né, de conhecimento, né, de experiências, na verdade, né, que você vai tendo, né, e aí tudo isso reflete, obviamente, né, na responsabilidade que é formar uma coleção também, né? Você não pode simplesmente formar por formar uma coleção. Você tem que também criar condições para ela também ser mostrada e ser preservada, guardada, conservada, né? É isso, né? Como se iniciou a sua relação com a obra de Leonilson e qual o percurso que teve o projeto Leonilson até a acomodação definitiva dele? De novo, também é interessante contar isso, né? Porque eu também contei um pouquinho sobre a minha relação com a obra do Bispo, né? Como se deu. Porque assim, o curador também tem, nessas suas múltiplas funções, tem também o curador de artista, né? Aquele que acompanha o trabalho de um artista, que cuida do trabalho desse artista, né? Então eu tenho na minha vida, na minha trajetória, 3 artistas, né? O primeiro deles que eu comecei a cuidar da obra foi do Leonilson, né? Depois o do Bispo do Rosário e depois o do Dinilson também. Num determinado momento ali também, eu era o curador do artista, né? Cuidava junto com ele da obra dele também, pensava cuidar da obra dele, né? Junto com ele, né? E hoje também tem um novo artista chegando, né? Vamos pensar assim, né? Que eu trabalho há 2 anos com o Marcos Amaro, artista também, né? Então já estou há 2 anos com ele, então de alguma maneira tem um novo artista para mim aí agora, né? Cuidar também, né? Nessa minha trajetória, né? Mas o Leonilson aconteceu, o primeiro contato que eu tive com a obra também muito especial, né? Eu estava como produtor de exposições do MAC USP, né? Em 1993. Eu era assistente de curadoria do Aguinaldo Farias, né? Que era o coordenador de exposições temporárias do MAC USP àquela época, né? E o Aguinaldo tinha um projeto chamado Encontros e Tendências. Ele trazia 2 artistas para o espaço de exposição em diálogo, né? E logo após a morte, tinha uma exposição programada do Leonilson logo após a morte dele, né? Que aconteceu, acho que em maio, uma coisa assim, não lembro agora a data exata, né? O Leonilson morre em março, se não me engano, ou maio, estou na dúvida agora. E meses depois tinha essa exposição no MAC USP, né? Com a Esther Grinspotter, né? E eu fui responsável, portanto, de ir na casa da Ana Celina, né? A irmã do Leonilson, onde estavam guardados os trabalhos do Leonilson, as pinturas, os bordados, né? Que tinham sido levados para lá depois da morte do artista, né? Que estavam espalhados, né? Em galerias, né? Casas de amigos, né? Então tudo isso foi levado para a casa da Ana Celina. E foi muito engraçado, porque a Ana Celina não estava na casa dela, eu entrei sozinho na casa, né? Foi muito estranho isso tudo, né? E aí eu ali para pegar as obras que iam para o MAC USP, né? Para a exposição. Eu tive que desenrolar um grande tubo onde estavam todas as pinturas do Leonilson, da família. Olha, como é que eu poderia dizer isso, né? A emoção, né? A responsabilidade, né? Também disso, né? Eu até começo a chorar aqui, né? E você desdobrar aquilo, né? É isso, estou chorando. Que fofo. É assim. Não, a relação de curador com o artista é de paixão, de amor. Tem que ser, tem que ser. A gente e ali naquele momento despertou esse amor que eu tenho pela obra do Leonilson, pelo Leonilson, né? E foi isso. Aí eu tive a sorte, de novo, né? De ser amigo da Lisete Lanhado, né? E ela me convidar para substituí-la lá no Leonilson, no projeto Leonilson, né? E aí, em 96, eu assumo essa responsabilidade. E fui com a família até há pouco, né? Assim, eu considero, né? Não terminou isso nunca, né? Não termina, eu acho, né? Se a Nessinha ouvir depois disso, ela
concordar comigo. Não tem como terminar, né? Eu só estou um pouco mais afastado hoje do Leonilson, né? E, né, eu tinha um compromisso de que era justamente organizar junto a Nicinha, o projeto Leonilson, o catálogo Raisonner para artista. A gente fez isso em 2017 com a exposição aí, né, em Fortaleza, na Unifor, né, na Fundação Edson Queiroz, né? Quando a gente lançou o catálogo. Então, ali meio que terminou um pouco essa minha relação umbilical, né, com o Leonilson, com o projeto Leonilson, né? Mas foi isso, assim. Então, comecei em 96 nessa função de substituir a Lisete na coordenação da catalogação da obra, né, e na organização do acervo também, né? Porque na mesma coisa, eu cheguei lá, também estava um caos, assim, né? Onde ficava o projeto Leonilson, o apartamento, na verdade, da família, onde era guardado a obra do Leonilson, o arquivo dele, e onde estava sendo trabalhado, então, a catalogação, né? A pesquisa na obra, né? Eu e a Rosana Monerrat, que é uma artista também, né, que estava à frente ali, né, ela começou junto com a Lisete Lenhado e continuou comigo ali. E aí eu falei, Rosana, vamos organizar isso aqui, a gente não consegue nem andar aqui nesse lugar, aqui nesse negócio, a gente está colocando em risco as obras do Leonilson aqui. E a gente começou a me dar um tratamento para o espaço museológico, justamente, assim, né, de organizar aquele acervo que estava ali da família, né, de torná-lo visível para a gente que estava pesquisando a obra, né. Então foi isso, foi um trabalho longo aí, né, que tem, sei lá, foram 20 e tantos anos, 23 anos aí, né, desse trabalho, né. E hoje é uma instituição também formada, lá está tudo organizadinho, né, bacana, né, a Nicinha e a Gabriela, a filha da Nicinha, hoje coordenam o projeto de uma maneira exemplar, né, nesse cuidado da obra, assim, né, e na divulgação dela, na disseminação dela também, né. Então foi isso, o meu trabalho com o Leonilson, foi essa história. Eu não sei se respondi a pergunta. Não sei se respondi a pergunta. Respondi? Respondeu. Fez o percurso dela todinho e ainda falou da sua relação afetiva, que é o mais importante. O Dragão do Mar desenvolveu uma política de formação de acervo, do corpo técnico, de público também. Como que eram desenvolvidas essas ações de formação e qual a importância delas ao seu ver? Então, eu já comentei isso, né, já em outro momento aqui na nossa conversa, né. Sei lá, nessa função, né, quando você assume essa função de dirigir um museu, de ser curador de um museu, né, a primeira coisa que você tem que pensar, assim, é no corpo profissional dele, né, assim, em quem você vai trabalhar, né, quem serão seus colaboradores ali, na verdade, né. Então foi isso. A primeira coisa que eu fiz ali foi reorganizar a equipe, né. Como eu falei, a Aline Albuquerque estava como secretária. O Platini, nem sei qual era a função dele exata naquele momento ali, né? O Cassundé estava na biblioteca. Todo mundo trocado, todo mundo descontente, infelizes nas suas funções. Eu falei, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então, gente, é essa troca, essa dança aqui dentro. Então, a Aline, você assume educativo, o Bitu, você vai ser o curador da coleção junto comigo, você vai cuidar da coleção, do acervo, da reserva técnica, né? Platini vai ser meu assistente, né? Vai ser o comunicador visual e gráfico junto comigo aqui, né? Foi isso. Então, assim, como eu falei, nós tínhamos uma verba muito pequena, então eu tinha que ser criativo também. Então, justamente isso, eu tenho que conseguir o melhor da equipe, né? Que eles colaborem o máximo deles, se eles estão nas funções adequadas, aquelas funções que eles gostariam de desempenhar. Então, isso eu vou conseguir ali com eles, certo? Então, essa mudança primeira. Precisava formá-los também. Né? Assim, eu até falava muito isso nos encontros aí que nós tínhamos com o público, né? Porque soava muito arrogante, podia soar muito arrogante vir alguém de São Paulo para ir para o Ceará, para Fortaleza, para dirigir um museu e chegar lá, eu sei tudo, né? Vocês não sabem nada. Eu encontro muito esse problema, encontro muito isso ainda hoje, assim, né? Comigo, né? Assim, né? A gente querendo suplantar a gente, bem assim, né? Querendo, né, nos colocar numa situação inferior, né? Então, tenho muito cuidado com isso. Então, mas de fato não havia uma formação museológica, uma formação curatorial aí, né? Em Fortaleza, né? Você não tinha, né, historicamente um museu de arte que formou pessoas, né? Formava pessoas, né? Você tem o MAUC, já que é um museu dos anos 60 ali, 70, né? Mas que também não tem esse papel de formador, né? Eu não sei ainda se é o mesmo diretor, por exemplo, do museu, né?
né, eu não lembro o nome dele agora, fugiu, mas quando eu estava aí, ele já era diretor há quase, sei lá, 20 anos do museu. Não pode, né? Você tem que trazer, você tem que renovar, na verdade, porque quando você renova, você tá criando novas forças de trabalho, né? Você está abrindo oportunidades para novos profissionais, né? Você está formando novos profissionais, portanto, também. Então, você tem que ter essa rotatividade, assim, eu acho, né? Nas funções de um museu. Né? Então, você não forma ninguém. Né? Então, o que a gente fez, então? Né? Já que não havia isso ali, eu comecei, então, junto com a equipe, a pensar de trazer pessoas que pudessem dar cursos dentro daquelas áreas que a gente necessitava ter mais conhecimento. Né? Então, vai, né, uma restauradora para dar um curso para a gente, vai uma catalogadora, a Aida Cordeiro foi para dar um curso de catalogação para a gente aí, que serviu não só para o MAC, né? Serviu para as outras instituições também, vieram profissionais de outras instituições para fazer o curso dela, porque essa é a especialidade dela, né? Ela já fazia catalogação há muitos anos, né? Foi a Magali Sen, foi a Isis Baldini, restauradora de papel, foi a Magali Sen, restauradora de pintura, de objetos, esculturas, né? De arte contemporânea, na verdade, a especialidade dela hoje, né? De conservação e restauração de obras de arte contemporânea. Né? Então, assim, a gente foi levando os profissionais. Eu sabia que ia um curador para Fortaleza, convidava ele para fazer uma fala no museu, com os poucos recursos que a gente tinha, não tinha condições de trazê-lo, pagar a passagem dele, né? Obviamente, a estadia dele. Mas se eu sabia que ele estava indo para Fortaleza, opa! Isso já estava pago, né? Então, fazer o contato, né? Com aquele curador, aquele restaurador, com aquele profissional, né? Indo de férias muitas vezes, né? O Tadeu, eu peguei ele de férias aí em Fortaleza, Tadeu Chiarelli, né? E Tadeu, vem aqui, você vai dar uma fala pra gente aqui, né? E as pessoas eram muito generosas, né? E faziam isso. Então, essa foi a maneira que a gente encontrou também de formar a equipe, né? Com baixos recursos, na verdade, né? E trazendo esses profissionais, né, com experiência, justamente, né, para que pudesse ajudar a gente na formação da equipe, né, profissional, justamente, do Dragão do Mar. E a gente tem bons resultados, assim, eu acho muito incrível assim, quando eu vejo, né, que o Platini foi fazer museologia, fez mestrado em museologia, né, doutorado, né, e hoje ele dá aula, ele foi diretor do Museu de Imagem e Som, não sei se ele foi diretor, então ele chegou a ser diretor do Dragão do Mar, do MAC, em algum momento. Então, assim, você vê que a pessoa se desenvolveu, né? A Aline se desenvolveu, fez mestrado também, foi trabalhar com educação, né? O Bitu se tornou um curador. Então, isso é formação, né? Você tem que investir, né? Você tem, e, acima de tudo, abrir as portas para essas pessoas, né? Para você formá-las, na verdade, né? Então, esse foi meu papel aí no MAC Dragão do Mar, né? E eu falo muito assim, tudo isso foi possível, na verdade, porque eu tinha um presidente, né? O meu chefe, né? O Augusto César, que me deu toda essa oportunidade, né? Me deu essa liberdade, né? Para fazer tudo isso que a gente fez aí. Né? E eu fico muito feliz hoje de ver que muitas dessas pessoas que trabalharam comigo ali são hoje profissionais atuantes aí em Fortaleza, no Ceará, né? Não só eles, foram para fora também, né? E é uma prerrogativa básica de museus, né? A formação continuada da equipe e dos diversos quadros técnicos, né? Eu não me recordo o período exato, mas houve um tempo em que o MASP ofereceu cursos de História da Arte para os zeladores, para os porteiros, uma coisa assim. A gente tem um funcionário na galeria, um funcionário técnico, e é muito importante a gente se pega muitas vezes de um certo modo excluindo ele, colocando à parte. Então fica para a gente pensar nisso. Muito bom, é isso. Ricardo, a democratização do espaço de arte é um tema muito debatido já há um tempo, e os setores educativos possuem muita força para contribuir nessa questão. Como você acha, como promover a acessibilidade à arte contemporânea, principalmente, através de uma educação que seja também crítica? Bom, essa é a função dos museus, né? Oferecer para o público uma educação crítica em arte, né?
Eu comecei a trabalhar né, em museus, como já comentei, com a Ana Bey Barbosa, né, que é, vamos dizer assim, uma sumidade em arte e educação no país, né? Com vários livros publicados, foi diretora do MAC USP de 1986 a 1990, se não me engano, foram 2 gestões ela fez, ou mais até, né, que ela dirigiu o MAC USP, e ela, na gestão dela, ela enfatizou muito, né, de fato, ela confirmou, reafirmou, né, o serviço educativo de museus, né. Até então ali existia, né, experiências de arte e educação em museus, né, mas não da maneira como ela tratou ali, na verdade, né, com uma prioridade, na verdade, na instituição, né? E isso gerava muita polêmica, gerava muito desconforto, muitas críticas, né? Há preconceito até, né, eu posso dizer, com relação aos serviços educativos, preconceito de curadores, que é pior, na verdade, né? Que não dão importância, não dão atenção necessária para esse serviço, né? Não se preocupam, outras palavras também, né, com o serviço educativo das instituições. E a gente vive num país carente de educação, portanto, carente de público de museus, carente de público de arte, né? Então, e agora mais ainda, né, quando você vê que artes, né, filosofia, sociologia, geografia, história, né, foram retiradas da disciplina obrigatória, das disciplinas obrigatórias, né, no ensino, né, sei lá, na formação, né, dos nossos estudantes, aí, nossos alunos, né. Então é muito grave. Então, assim, o museu tem esse papel cada vez mais, assim, né, de ser um formador de público para a arte, né, com uma noção crítica, né, de arte. É isso, né? Então, porque assim, aí eu ia comentar isso, por isso que eu citei a Ana May Barbosa, né? A Ana May tinha na época, né, uma defesa de um ensino interdisciplinar, né, no museu, na arte e educação de museus, né, que era pensamento crítico, fazer artístico, e eu não lembro mais qual é a outra perna do triângulo, que era um ensino triangular de arte, né, que ela chamava, né, juntando essas 3 frentes, vamos dizer assim. Eu sou muito mais favorável hoje, discuto muito com minhas sobrinhas pedagogas, né, que têm interesse em pensar a pedagogia através da arte, né, a educação através da arte, que a gente tem que trabalhar, na verdade, com o público e com os estudantes, né, com os alunos, né, é uma noção crítica de arte, né, desenvolvimento crítico para a arte, né. Mais do que fazer, né, uma prática, né, você levar para as crianças ou levar para um público de museu, né, é você desenvolver a noção crítica, né, de arte, de ver arte, né, não digo entender, mas de ver, né, porque entender de cada um, na verdade, né. Você precisa entender ou não, né, a arte também, né. Então, assim, é muito importante isso, porque as instituições são carentes de público e, mais ainda, né, a gente precisa formar um público que tenha, de fato, uma noção crítica de arte, né? Porque isso não tem sentido também, né? Então, eu acho que não pode ser priorizado, por exemplo, fazer na prática, assim, né, na escola, sei lá, na educação artística, né, e nas visitas guiadas, nas visitas aos museus. De fato, você tem que formar público para a arte, público pensante, né? Então, esse é o meu enfoque. Eu não sei se respondi a pergunta de novo, né? Se ela se atendeu, no caso, né? A maneira como entendo que tem que ser a arte e a educação, né? É o desenvolvimento crítico que a gente tem que priorizar. Ricardo, você geriu instituições culturais entre o Sudeste e o Nordeste. Você poderia apontar as diferenças nas instituições culturais entre essas regiões? Olha, diferenças materiais, diferenças de conhecimento. O que a gente poderia, né, entender isso? Se há diferenças. Só há diferenças materiais, eu acho. Assim, né?
Obviamente que aqui, eu estou falando de São Paulo, né? Ou do eixo Rio-São Paulo, você vai ter muito mais recursos materiais, né? Para a gente aqui, né? Porque, obviamente, circula muito mais dinheiro aqui nessa região, né? Mas em matéria de conhecimento, inteligência, não. Pelo contrário. Eu me surpreendi muito com as pessoas, com a preparação, com o conhecimento das pessoas aí em Fortaleza, no Ceará, né? Cultura, né? Principalmente assim, né? É incomparável, na verdade, né? Fiquei encantado, né? Com o Alexandre Veras, com o Eduardo Frota, né? Com o Yuri Firmeza, né? Com muitos e muitas e muitas pessoas que eu conheci aí, né? Pessoas inteligentíssimas, cultas, conhecedoras, né? E pensando justamente nisso, assim, comparando essa coisa do acesso material, né? Em Fortaleza, à época, em 2004, nós tínhamos apenas uma livraria na cidade com 2 sedes, com dois endereços, que é a livraria do livro técnico, não é isso? Livro técnico. E tinha uma loja ali, uma livraria ali no Dragão do Mar, e uma outra no centro da cidade, eu não lembro aonde exatamente. E era só. Depois, com o tempo, é que veio, né? Livraria Saraiva. Eu não sei se a cultura chegou até a Fortaleza, né? Naquele momento que ela estava expandindo com grandes livrarias. Acho que sim, né? Mas era impressionante isso, na verdade, se pensar que você não tinha livrarias na cidade, né? E isso não é uma característica só da região Nordeste, não. No interior de São Paulo também vai acontecer isso, né? Então, quando eu falo assim, de compara, né, faz essa comparação, estou fazendo comparação justamente de São Paulo e Rio, né? Mais São Paulo ainda, eu acho, né? Que de fato é uma região muito municiada, né? De museus, de bibliotecas, né? E de livrarias, portanto, né? A gente tem muitos recursos aqui, comparando com o país, assim, com o restante do país, né? Então, assim, era impressionante assim, conversar com essas pessoas, né, aí de Fortaleza, e descobrir, né, o quanto elas conheciam, assim, né? Para mim foi muito gratificante, né? Ouvir o Eduardo Frota, né? Ouvir o Alexandre Veras dando as suas palestras ali no Alpendre, né? Um momento muito especial, a Alexandra Bardavil, né? A Bardavil, a Andréa Bardavil, né? As pessoas me impressionaram muito, assim, né? E eu acho que é isso, né? Para mim, isso foi muito marcado também, né? O Ceará, para mim, é um estado, né? Uma região, né? Muito especial, porque ele é muito rica, né? Culturalmente, assim, né? É impressionante isso, né? Uma pena que o resto do Brasil não conheça, né? Assim, com essa profundidade, com essa oportunidade que eu tive aí no caso, né? E aqui no Nordeste, no Ceará, você trabalhou com muitos jovens artistas, né? O Yuri Firmeza foi o caso que mais alcançou notoriedade do projeto Invasor. Como é o teu interesse pelos jovens artistas? Voltando um pouquinho antes dessa pergunta, né? Também vamos pensar assim, qual é a função de um museu de arte contemporânea? Né? Primeira coisa. Né? Primeira coisa é abrir as portas para os jovens artistas. Né? Ser um museu aberto, poroso, né? Onde você receba os artistas, né? A qualquer momento, né? Em qualquer condição. Não é isso. Então, a gente criou um projeto que chamava Projeto Invasor. E eu conto, sem vergonha nenhuma. A verba para esse projeto, para o artista, era de R$300. Era o que a gente podia. Daqueles R$5.000, né? Tirar R$300 para dar para aquele artista convidado para ser o artista invasor. Então, o artista tinha que ser muito criativo, né? Para trabalhar com esta verba. O primeiro foi o Jared Domício, né? Que criou a parede pintada. Projeto belíssimo. Ele precisava apenas de uma lata de tinta souvenir ou coral, ou o que seja, né? De quantos litros? 18 litros, né? E só.
né? O trabalho consistia apenas em pegar essa lata e escorrer a tinta em cima daquela parede. Qual era a ideia do trabalho? Que essa tinta escorresse pelo museu inteiro. E foi isso que aconteceu. Arrepia quando eu falo isso, porque era de uma beleza extrema e de uma simplicidade de resolução, de solução, de produção também extrema, né? Era muito simples. Então é só isso. Então ele pintou uma parede, jogou essa tinta numa parede, era uma tinta marrom, e essa tinta foi escorrendo pelo museu. Essa era a ideia do artista invasor. Invadiu o museu com a sua pintura. Perfeita, não é isso? Resolvido. Depois foi o Zé Tarcísio, e aí teve o Yuri Firmeza. Teve vários outros artistas, eu não vou lembrar o nome deles agora aqui, que foram, mas esses foram talvez os mais marcantes, assim, né? Primeiro, o Jari foi o primeiro artista, né? O Zé Tarcísio, que resolve aquele problema que eu falei para vocês da entrada de luz natural, né? Com a obra dele, que resolve isso inteligentemente, belíssimamente, né? E o Yuri Firmeza também foi convidado. Quando eu pensei no Yuri, né, assim, quando eu conversei com ele, fiz o convite, né, eu pensava dele fazer performances no museu. Quer dizer, né, custo zero, só o corpo do artista, né, a presença do corpo do artista no museu. E eu tinha muito uma ideia de um projeto que ele tinha, que era o nu descendo a escada. Falei, Yuri, você fica descendo e subindo essa escada aqui pelado. Olha só a ousadia também, o perigo também, né? Mas aí depois ele foi para casa e ficou pensando, né? E me fez uma proposta, que era o artista inventado, ou a não exposição também, né? Não teria uma exposição, né? Apenas um artista inventado, né? Que não tinha obra, portanto, né? Então foi essa a ideia, né? E obviamente que esse trabalho mexia com as estruturas da crítica de arte, né? Do jornalismo de arte da cidade, né? Que era um jornalismo, vamos dizer assim, que eles não ouçam agora, mas acomodado, né? Não preocupado de fato com a crítica, né? Apenas em reproduzir press releases, né? Ou seja, né? Aí a gente mexe com várias coisas, com perguntas anteriores também, a gente responde muita coisa, né? Que estava nas perguntas anteriores ali, né? Na formação, justamente, né? Então isso, na verdade, o trabalho do Yuri é um trabalho de formação de público também, formação de jornalismo cultural, né? O que o trabalho do Yuri fez foi exacerbar para a gente, né, a ausência de crítica de arte, de um trabalho jornalístico de arte comprometido de fato com a arte, né? Ficaram muito irados com a gente, né? E aí disso teve uma grande repercussão, obviamente, né? E nacional, né? A gente contou com o Lira, né? Que é daí do Ceará também, que escrevia à época no jornal O Estado de São Paulo, sabendo do caso, né? Chegou até ele e ele pega e dá uma página inteira no Estadão, no caderno de cultura, e isso faz com que repercuta nacionalmente, né? Essa ação do Yuri, que foi muito inteligente, né? Portanto, né? Muito criativa, né? E é isso, assim, eu acho que de alguma maneira, não sei se ajudou muito, mas teve um debate muito forte na cidade, né? Sobre a crítica de arte, sobre a história da arte, sobre a arte, né? Sobre o papel dos museus, né? Foi muito bacana isso, né? O resultado, né? que a gente teve disso, né? E é um trabalho que virou teses de mestrado, de doutorado aí, né? Na área não só da área de arte, mas de comunicação também, né? Foi muito bacana isso. A gente foi, de certo modo, aí, né? Por esses jornalistas que se sentiram atingidos, mas não era esse o objetivo, de ofendê-los, na verdade, né? Mas de mostrar para eles como era feito o trabalho deles, né? Descompromissado. Volto a falar que talvez, né, aqueles que foram mais bravos com a gente, para não dizer raivosos, né? Talvez se eles ouvirem isso, eles possam até reacender um pouco aquela discussão, né? Mas é isso, assim. Então o Yuri teve esse papel aí, não só de gerar esse debate na cidade, né, sobre a crítica de arte, né, mas também de colocar o museu no circuito nacional, né? Assim, naquele momento ali, as pessoas passaram a saber nacionalmente da existência do Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, né? Muito bacana isso também, né? Ele foi colocado no circuito, né? Ele foi colocado no mapa, né? Ele passou a existir efetivamente, né?
como uma instituição até de ponta, né? Porque né, o trabalho do Yuri, de certa maneira, repercutiu em todos os lugares, na verdade, né? Não só lá em Fortaleza, mas aqui em São Paulo também a crítica de arte é feita, vamos dizer assim, não mudou, na verdade, né? É feita dessa maneira ainda hoje, né? Né? Então, isso foi um trabalho que marcou muito, né? A minha passagem, né? E também elevou o Yuri Firmeza a uma condição de um artista nacional, né? De reconhecimento nacional, né? Então foi muito importante isso, e para o museu também, né? O museu passou a ser reconhecido nacionalmente, né? Então é isso. Então, o que eu quero dizer com isso? É que para você gerir, para você curar uma instituição, você tem que ser, acima de tudo, criativo, para poder superar as nossas mazelas, as nossas... qual a palavra mais acertada para isso? Para as nossas dificuldades, né, estruturais que a gente tem no país, né? Para os espaços de cultura, de arte, né? Então a gente tem que ser muito criativo, junto com os artistas, para poder fazer um trabalho efetivo de fato, né? Você diria, Ricardo, que essa condição criativa é uma das competências necessárias ao curador? Sim, absolutamente. Principalmente um curador, né, um profissional que vai atuar num país... nós voltamos à condição de terceiro mundo, né? Infelizmente, né? Nós éramos um país em desenvolvimento, mas eu tenho ouvido muito agora as pessoas, não só aqui, fora também, falar de um Brasil de terceiro mundo novamente, né? Então nós voltamos, nós retrocedemos, né? Então nós voltamos a ser um país de terceiro mundo, portanto, com todas as características de um país de terceiro mundo. Pouco apoio, poucos recursos, portanto, para a cultura, para as artes, para tudo que é inteligência, de fato, né? Não interessa, na verdade, nesses países dominados, né, por políticas públicas, políticas, né, que são... como é que fala? Me ajudem aí, gente, uma palavra para isso, né? Regressivas, na verdade, repressoras, né? E emburrecedoras, melhor. Uhum, isso com certeza. Não interessa Ricardo, para um país como o nosso hoje, pessoas inteligentes, pessoas que pensam, infelizmente, né? Bom, eu acho que é isso mesmo. Tá bom. Queria agradecer a você, Ricardo, por estar conosco, por ter compartilhado o seu conhecimento e a sua trajetória, né, conosco. E muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de vocês aí também, tá Nossa, bom? Ricardo. E que vocês façam um bom trabalho aí. Né? Obrigado. obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Quando vier a Paraíba, nos visite. Estamos a Nordeste. Estão no Nordeste. Tudo bem. Ótimo. O Lucas, na verdade, é pernambucano, né? Olha, se um dia vierem mesmo a fazer a separação do sul, do sudeste e do centro-oeste, do nordeste e do norte, eu digo para vocês que eu vou comprar a minha passagem para o Nordeste. Antes. Hoje mesmo eu falei, agora estou mais em São Luís. Assim. Hoje eu falei, gente, eu queria estar em São Luís agora, no calor de São Luís, não nesse frio de São Paulo. Era eu agora ir para lá, ficar naquele centro velho, né? Olhando para aqueles telhados e vendo aquele mar no fundo cinza, né? O mar de São Luís é cinza, né? Teria tudo para estar lá agora, assim. Sei, né? Então, disso, que a região nordeste e norte do país, né? É a região mais rica cultural, né? A região mais rica de seres humanos, né? Eu não tenho dúvida disso, gente. Eu tenho uma paixão louca por todos, pelo Ceará, pela Paraíba, que eu amo, São João Pessoa, adoro aquela prainha ali, aquela ondinha ali, né? Eu não sei o nome da praia, na verdade, ali, né? Daquele lado tem um hotel, depois você vai subindo ali, que você vai lá para aquele memorial que tem novo, né? Aquele museu. Tem um pedacinho ali que é uma praia, que é uma marzinha, né? Gostosa, de água quente, cristalina, areia fofa. Oh, é o paraíso, né? Aquela vista, né, de João Pessoa que você tem lá do mosteiro, que a gente chama? Seixas.
Mosteiros São Bento, é lindo aquilo ali. Não, você ver o mosteiro da cidade é lindo, né? Também, né? Tudo volteado daquele verde, aquelas palmeiras. E lá de cima também você vê a cidade, né? É de uma vista deslumbrante, assim, né? E a comida e as pessoas, né? Assim, tudo isso, as pessoas e a comida é melhor, né? A comida é a maneira de você conquistar também o outro pelo estômago, né? E pelo coração, detalhe, né? Então tem uma relação muito afetiva, né? Com todos os estados aí, né? Muito bom. Paraíso. Você viu o logo da galeria? É aquele passarinho que fica na beira-mar, né? É um passarinho preto e branco, que fica pulando. Vai lá ver a gente. Um beijo para vocês, gente. Fiquem bem. Beijo. Obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês.